Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de mecanismos, né? A gente fazendo o terceiro vídeo aí da série sobre o simulador do torno, né? O link está na descrição do simulador, né? Um detalhe importante, no último vídeo a gente estava falando sobre essa questão de velocidade de corte, né? E aí nesse vídeo aqui a gente vai traçar um paralelo, né? Velocidade de corte RPM e sobre geometria da ferramenta, né? No que diz respeito ali à característica da fabricação. Bom, o primeiro passo aí ligado a essa questão da velocidade de corte, né? Como a gente tinha comentado no último vídeo, né? A gente calcula a velocidade de corte, ou melhor, a gente calcula RPM justamente para garantir a velocidade de corte indicada ali pelo fabricante, né? Então vamos trazer aqui valores aqui para a gente poder fazer essa verificação, né? Vamos supor o seguinte, vamos supor que você comprou uma ferramenta e a ferramenta ela tá com a indicação dessa velocidade de corte aqui, 35 metros por minuto, né? A indicação dela. Então, vamos aqui fazer um paralelo, supondo que você tem uma peça para tornear, né, com 30 milímetros de diâmetro, né, 30 milímetros de diâmetro, e você quer calcular RPM, né, para tornear essa peça, né? Então você vai ter, já vou colocar aqui os valores direto, né? Você vai ter VC vezes 1000, né, o 35, né, no caso a velocidade de corte, multiplicado por 1000, né, onde você vai ter justamente dividido pelo produto de π vezes d, né? Ou seja, 3,14 vezes o diâmetro, né? 3,14 vezes o diâmetro nesse caso é 30. Então a gente vai ter 35 vezes 1000, vai dar 35.000, né? E 35.000 justamente dividido pela multiplicação do π, né? 3,14 por 30, né? Então nesse caso aí vai dar 371 RPM aproximadamente, né? Então a gente teria aqui justamente essa RPM a ser selecionada no equipamento, né? 371 RPM. Beleza. Agora vamos fazer a verificação contrária, né? Se a gente está com essa RPM de 371 e quer calcular a velocidade de corte a partir da rotação, né, o que é que a gente faz? A gente utiliza justamente aqui essa forma. Deixa eu separar aqui. Então aqui para o cálculo da RPM, vou colocar aqui em cima RPM. E aqui embaixo a gente vai fazer o cálculo ligado à velocidade de corte, né? Então aqui embaixo vou colocar aqui VC, velocidade de corte. E aí no caso, para calcular essa velocidade de corte, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter o seguinte, né? A gente vai ter o π, 3,14, multiplicado pelo diâmetro. Detalhe, né? O diâmetro ele tem que estar em metros, né? O 1000 na fórmula da RPM ele está ligado justamente a essa questão de conversão, milímetro, metro, né? Então nesse caso aí, como é 30 milímetros, né? Então para a gente converter para metros, a gente divide justamente por 1000. Né? Então, nesse caso, aí vai dar 0,03. Né? E multiplica, né, justamente pela RPM encontrada. Né? Ou pela RPM, né, que está sendo utilizada, que nesse caso é 371. Né? Então, nesse caso, aí, a velocidade de corte, né, vai dar 3,14 multiplicado por 0,03 multiplicado por 371. 3,14 multiplicado por 0,03 multiplicado por 371. Que vai dar nesse caso aí, né? Vou colocar aqui, deu aproximadamente 34,97, né? Ou seja, esse valor aí, em metros por minuto, representa justamente a velocidade de corte. Ele não bateu exatamente 35 por causa do arredondamento, né? Aqui na RPM, né? Mas você vê que justamente aqui a gente está utilizando um RPM para garantir o quê? Uma velocidade de corte, que é a velocidade de corte ali indicada pelo fabricante, né? Então, tá aqui a velocidade de corte, beleza? Tranquilo. Bom, essa segunda parte agora, a gente vai estar falando justamente sobre geometria da ferramenta, no que diz respeito à aplicação ali na peça. Você pode estar observando aqui a ferramenta ali em contato com a peça. O que acontece? Quando a gente tem uma determinada geometria, essa geometria ela acaba sendo imprimida, né, vamos assim chamar, né, no que diz respeito no contato da peça, né? Ou seja, se essa geometria ela tem um determinado ângulo, esse ângulo ele vai ficar ali impresso ali na peça. Então, quando a gente vai selecionar uma ferramenta, a gente tem que ficar atento com a aplicação dela e, consequentemente, o ângulo que ela tem, porque esse ângulo ele vai ficar na peça, né? Então é importante essa análise, né? Aqui no caso, se a gente for observar a nível de estrutura geral, a gente tem aqui o ângulo de cunha, né, que seria esse ângulo principal aqui da ferramenta. A gente tem um ângulo de folga, né,
e tem um ângulo aqui ligado à saída, né, do material, né? Então você tem essa relação aí, o ângulo de cunho, o ângulo de folga, o ângulo de saída, né, ligado aí à aplicação da execução da usinagem. Só que esse ângulo ele pode justamente estar mudando, né? Existem várias, né, ferramentas aí aplicadas ao processo, né? Eu vou mostrar algumas aqui no simulador, né, algumas ferramentas que a gente tem aqui no simulador justamente para poder, né, verificar essa relação, né, no que diz respeito ali à geometria, né? Então aqui você pode observar, né, tem algumas ferramentas, né, tem algumas aqui que estão bloqueadas, mas a gente pode observar justamente características ali ligadas à ferramenta, né, ângulo de abertura aqui de 75 graus, né? Então justamente essa geometria é a geometria que vai ser impressa ali o processo durante a usinagem, né? Então se você está com uma ferramenta que ela está com uma determinada abertura, né, quando ela iniciar o processo de execução, né, o material ele vai ficar justamente ligado ali com o contrário desse ângulo, né? Então é importante essa análise do ângulo que vai ser utilizado e ficar atento com a questão da aplicabilidade, né? Se vai ser um ângulo que vai estar aplicado ali ao desbaste, depois vai ter uma ferramenta ali aplicada ao acabamento, né? Então é importante essa análise da geometria da ferramenta, porque vai ser a geometria que vai ficar ali impressa, né? Seja para o diâmetro interno, externo, seja ferramenta para canal, ruscamento, enfim. Então essa ação ligada ao tipo de ferramenta é importante, né? Exemplo, essa é a ferramenta que está selecionada aqui no software, né? É justamente essa ferramenta que está aqui aplicada, né? Uma das ferramentas mais comuns, né, de execução, né? Então isso aí é importante levando em consideração o desenho da peça que está sendo confeccionado, ou seja, observar essa geometria para garantir de fato ali a especificação, né, final no que diz respeito à peça, né? Ou seja, entender, né, essa característica no que diz respeito à execução, né? Como é que a geometria da peça vai ficar ali em relação à ferramenta, né? Então é um detalhe importantíssimo. Eu tenho uma aplicabilidade nesse software, né, que ele mostra justamente, né, o contorno da peça como está ficando em relação ali à ferramenta, né? É justamente essa função aqui da medição, né? E aqui tem um detalhe importante, né? Aqui a gente vê bem, aqui a gente tem a silhueta da peça, aqui a gente tem a silhueta da peça, e aqui, deixa eu ampliar mais. Aqui você tem justamente o contato, né, onde está ocorrendo o contato da ferramenta em relação à peça. Observe que aqui não está um ângulo reto, né? Observe que está justamente o ângulo do que? Da ferramenta, né? Então você nota que tem uma característica geométrica aqui dessa superfície ligado à geometria da ferramenta em relação à peça, né? Então é uma observação importante aí para esse processo, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!